Olá, bom dia para você. Me fala uma coisa, o que mais chama a sua atenção numa propaganda na TV, nas redes sociais, nos outdoors, nos rádios? Me fala mesmo. Olha, no Poder e Negócios de hoje você vai saber como as agências estão se adaptando para contar histórias e criar peças que emocionam e vendem produtos, serviços, ideias. Saiba como o mercado publicitário desafia os limites da criatividade, da tecnologia e do comportamento humano. No programa deste domingo, vamos falar sobre hábitos dos consumidores na hora da compra, habilidades que o publicitário precisa ter para criar propagandas criativas, atrair clientes e aumentar o faturamento das agências. Nós convidamos Daniel Queiroz, que é presidente da FENAPRO, a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Bom dia, Daniel, bem-vindo. Fique à vontade. Que bom poder falar sobre esse mercado que envolve tantos profissionais talentosos e tanta gente do outro lado à espera das novidades, né? Agora me fala uma coisa, Daniel, como é que vocês pensam quando vocês criam uma campanha publicitária, né? Como é que vocês analisam os hábitos dos consumidores, o gosto do povo? Primeiro é um prazer estar aqui com você, essa conversa para mim é uma conversa muito legal. E vamos tornar ela o máximo possível fluida para quem não entende de propaganda, porque para quem entende isso aqui vai ficar fácil demais, né? Mas só de ver sua abertura já deu um cansaço, porque... Opa, não é para cansar não, é para estimular. Não, cansaço do ponto de vista da dimensão da responsabilidade do que é o papel do publicitário, né? Convencer o consumidor, pesquisar hábito, se adaptar a tecnologias, trabalhar positivamente as questões de inovação. Então, tudo isso envolve o ambiente do publicitário, da publicidade, né? E respondendo a tua pergunta sobre a questão do permanente olhar sobre o hábito de consumo, esse é um dos principais papéis das agências de publicidade. Então, a gente, historicamente, não é de hoje, né? Na verdade, esse é um dos principais papéis para traduzir em campanha publicitária, em mensagem, aquilo que um produto, que um serviço tem para oferecer de melhor para o seu consumidor. E a melhor forma de traduzir isso é entendendo como são e como funcionam os hábitos de consumo de cada público-alvo para cada tipo de produto. É um trabalho muito delicado, muito talentoso, inclusive. As agências estão enfrentando aí, gente, um momento de grande transformação, né? Com novas tecnologias, mudança de comportamento do consumidor. Qual é o maior desafio do mercado publicitário hoje, presidente? É atrair a atenção do consumidor, porque tempos atrás, a gente estava aqui agora batendo um papo sobre 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás, até mesmo 10, 15 anos atrás, era mais fácil atingir um público-alvo, era mais fácil mandar uma mensagem e atingir uma grande massa de pessoas. Hoje, essa massa de pessoas, elas estão dissipadas, elas estão muito... atuando muito especificamente, né, em nichos, em segmentos de interesse. O consumidor em si, ele está agora buscando aquilo que ele quer se informar, né? Então, ele se interessa por um assunto, ele está mais focado naquele assunto. Então, é nesse caminho que a gente precisa entender onde cada consumidor está para a mensagem chegar nele, porque não é mais como era antes, você já mandava uma única mensagem, chegava em todo mundo. Isso ainda acontece. Mas o nível de atenção, né, para as mensagens, ele diminuiu, porque hoje, além da TV, além do jornal, além do rádio, além da revista, além da mídia exterior, você tem um aparelho na mão chamado smartphone, que ali ele puxa a sua atenção, é mais um meio, é mais uma forma das marcas chegarem no consumidor e isso divide a atenção dele no dia a dia. Por isso que é importante a capacitação, a troca de informações. Então, gente, todos os mercados de trabalho estão precisando aí seguir as novas tendências, né? Se reinventar. É preciso trocar experiências, ouvir especialistas e isso aconteceu no Festival Cria-PE, que foi lá no Recife Expo Center, né? Um evento que reuniu profissionais de agências, outros importantes players do setor. Qual foi o resultado prático desse encontro? A gente vai até colocar umas imagens aqui, porque reuniu muita gente dessa área, né, de propaganda, de publicidade. O Festival Cria tinha 3 grandes objetivos. Um é gerar conhecimento, tá? O outro era gerar interação no meio publicitário, porque desde que a pandemia foi embora, ela deixou um hábito da gente não
conviver mais como a gente convivia antes, no dia a dia, com outros publicitários e com o trade publicitário como um todo. E o terceiro é a celebração. Então, nesse dia, a gente celebrou a publicidade pernambucana, a propaganda pernambucana, premiando muitas agências com seus trabalhos, anunciantes que investiram em propaganda, pessoas e profissionais que trabalham com propaganda. É muita gente. Quando a gente fala dos bastidores da propaganda, a gente fala de dezenas e, às vezes, de centenas de profissionais. Agora, eu sempre me pergunto qual é, atualmente, o maior desafio em relação a temas. Quais os temas que causam mais impacto no mercado hoje? O que é que chama mais a atenção? É como eu falei anteriormente, para cada público você tem um tema que chama mais atenção. Não adianta falar, você tem um objetivo para falar com um público X, que aquele público se interessa por um determinado tema. Se você manda uma mensagem para esse público muito distante do que eles estão acostumados, do que eles estão desejando interagir do ponto de vista de informação, você não atrai ele. Então, os temas são muitos, mas eles vão ficando cada vez mais específicos para o público que você quer atingir. A gente também observa a concorrência, né? As grandes plataformas como Google, Facebook, TikTok têm se tornado aí concorrentes diretas. A gente sempre fala das agências de propaganda e como é que as agências estão se comportando e se posicionando, né, diante desses gigantes que oferecem soluções bem mais rápidas, soluções inclusive de anúncios, né, diretamente aos anunciantes. Esse é um dos efeitos da transformação que você falou agora há pouco. Mas eu não vejo essas plataformas como concorrentes, porque elas são, na verdade, elas são um meio de comunicação. A agência, ela é um especialista em tornar a comunicação mais atraente. Uma pessoa pode utilizar essas plataformas, mas se for por meio de uma agência, tem um resultado maior. Porque está baseado em técnica, está baseado em método, vai se basear em informação, vai se basear em dados. Eu costumo dizer que com a chegada das plataformas digitais, né, facilitou muito o processo de se comunicar. E, lógico, democratizou muito. Quem antes não tinha capacidade de investimento, um empresário pequeno que não tinha capacidade de investimento para estar numa TV, numa rádio, passou a ter essa possibilidade de estar numa rede social, de estar numa plataforma digital. Mas o desafio dele e de todo o contexto mercadológico ampliou, porque a comunicação está mais complexa. Para você atingir o consumidor e atrair a atenção do consumidor, está muito mais difícil do que antes, porque é tanta propaganda, por tanta forma, por tanto meio, que você tem que ser preciso naquilo que você fala para o seu consumidor. Por isso que as marcas, né, as grandes empresas, elas procuram o trabalho das agências de propaganda para atingir com mais rapidez esse público. E aí a gente fala, mesmo com essa concorrência, é interessante a gente destacar aqui os números, né? Pernambuco, aí pelo que foi divulgado pela FENAPRO, o Estado responde pela compra de mídia, gente, e ações que ultrapassa R$1,5 bilhão de reais. A TV aberta ainda leva grande fatia desse mercado. Grande fatia. Como é que a gente pode entender esse número? Eu vou falar esse número de forma geral. Existe um ambiente de pesquisa que é feito permanentemente e, em ordem de grandeza, eu posso te dizer que a TV hoje ela ocupa 40% do investimento em publicidade. A internet, e aí quando a gente fala de internet, diferentemente de TV, a gente está falando de tudo que é internet. A gente está falando de rede social, a gente está falando de Google, a gente está falando do Facebook, de TikTok e de outras formas digitais. Esse bolo chamado digital está equivalente aqui à TV, está também próximo dos 40%. Em terceiro lugar vem a mídia exterior, na casa ali dos 12%. Em quarto lugar, rádio. E aí depois tem uma sequência. Então, o que é uma mídia exterior? Mídia exterior é o outdoor, é o outbuzz, é aquele letreiro luminoso, digital que a gente tem visto cada vez mais na rua. Isso é mídia exterior. A gente sempre fala que quando passa na televisão ganha mais credibilidade. A gente está com o celular aqui, ó, gente. Eu estou com o celular aqui o tempo todo, claro, fica passando o tempo todo propaganda, anúncio, né, coisas pagas. Mas quando passa na televisão, que chama a atenção, a gente para. Esse investimento na TV é mais alto do que, por exemplo, no smartphone? Ou vocês fazem um cálculo, um combo? Então, se a gente for olhar a TV como meio, ela ainda predomina do ponto de vista do investimento. Porque o investimento no smartphone, ele é parte do bolo que eu te falei do digital. O bolo todo, ele é equivalente à TV. Mas o investimento no smartphone é um deles. Então, não é ele quem está predominando
ainda, apesar de ter tido ao longo do tempo uma transformação muito nisso, né? No passado era TV, 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 TV. Então, hoje a TV ela já divide mais esse espaço com o ambiente digital, que é natural. Todos nós hoje interagimos com o ambiente digital diariamente, permanentemente, mas a TV ainda tem um papel de protagonismo muito grande na comunicação, em especial por considerar o Brasil na dimensão regional que é, na dimensão de classe social, de hábitos de consumo diferente, são vários Brasils, então você não dá para você achar que com um meio só, de uma única forma, você vai atingir todo mundo. E a TV tem essa potência da comunicação em massa, né? Então é importante considerar isso. E quanto ao uso da inteligência artificial nesse processo criativo, a gente sempre fica pensando, né? Muitas agências, né, têm adotado aí ferramentas como o ChatGPT, né, por exemplo, para gerar conteúdo, para fazer análise de dados, né? Onde é que fica a criatividade humana e aí a tecnologia? Como é que esses dois fatores se casam na elaboração de uma campanha publicitária? A criatividade é humana, o processo é tecnológico. Então, a inteligência artificial chega para ajudar, do ponto de vista do processo, do ponto de vista do mecanismo tecnológico, para potencializar a criatividade. Uma pessoa que não é criativa, ela vai usar a inteligência artificial, mas ela não vai ter um desempenho melhor usando a inteligência artificial que um criativo usando a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial como tecnologia é meio, ela não é fim. Tem que saber utilizar, né? Tem que saber utilizar. Tem que ter conhecimento e criatividade para poder usar a tecnologia de uma forma eficiente, né? Tem que ter background, tem que ter histórico, tem que se basear em informação, tem que ter referência. Porque a inteligência artificial, que é prompt, é você fazer as perguntas certas. Então, para você fazer as perguntas certas, os pedidos certos, as direções certas, você tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Isso serve para tudo, né? A gente está falando aqui de propaganda, mas você que usa a rede social, se for usar o ChatGPT, você tem que realmente saber fazer a pergunta certa, usar criatividade, ter também uma bagagem para poder você dizer o que você quer e ter a resposta certa, né? Agora, a gente percebe que há uma crescente competição entre as próprias agências, né? Claro. Entre grandes, pequenas, médias, né? Não sei se cada uma busca um nicho específico ou se elas preferem se especializar num determinado setor. Como é que funciona? É mais provável você ser sucesso quando você se especializa num determinado setor ou quando você pulveriza? O ambiente da agência ele é um ambiente multidisciplinar, né? Então, dentro de uma agência você tem profissionais de várias áreas. Você tem um profissional criativo voltado para imagem, você tem profissional criativo voltado para redação, né? Mas você tem o produtor que cuida da execução daquela ideia, você tem o mídia que cuida dos dados para poder atingir o público consumidor. Então, toda agência, ela precisa ter essa atividade multidisciplinar. Pode sim ser uma escolha dela, dizer assim, eu vou me especializar na comunicação de varejo. E aí, lógico, ao se especializar nisso, ela é mais capaz de trazer soluções voltadas para o varejo, mais adequadas do que uma agência que a gente chama agência full service, que ela foca na qualidade da comunicação, na estratégia da comunicação como um todo. Muitas vezes essas agências focam no branding, na construção de marca dos seus clientes, dos seus anunciantes, né? Então, o fato de não ser especialista numa vertente não tira da agência a sua capacidade criativa e eficiência na entrega de serviço que ela promove. E agora, com tanta transformação, né, os profissionais precisam estar sempre se capacitando, como a gente viu aqui, são muitas possibilidades, eles precisam se reinventar. Quais são as competências essenciais para ser um sucesso aí no setor publicitário ou, pelo menos, encontrar uma vaga nesse mercado de trabalho? A primeira que eu falo sem nenhum medo de estar exagerando, é ter a capacidade de aprender constantemente. O publicitário, ele é um profissional que ele aprende todo dia, ele tem que aprender todo dia, ele tem que estudar todo dia, ele tem que aprofundar esse conhecimento todo dia. Ver o que é tendência, o que é que o público gosta. É tanta coisa acontecendo que o publicitário ele precisa estar antenado com várias coisas para poder entender. E aí vai bater de novo no hábito do consumo, vai bater de novo na pesquisa, na informação, para que a gente consiga traduzir isso em comunicação. Então, acho que
se eu pudesse dizer uma coisa principal, é a capacidade de aprendizado permanente. Isso independe da idade, tá? Mas para que ele seja contratado, para que ele encontre essa vaga, ele precisa ter um curso superior, ele pode ter outros cursos afins? O curso de publicidade, né, de comunicação social e publicidade, ele é fundamental para você entender da dinâmica da comunicação como um todo, e isso te ajuda a fluir, né, com as demandas de publicidade no dia a dia da tua atividade profissional. Mas existem publicitários que se formaram publicitariamente na prática, pela capacidade, pelo talento que tem, pela capacidade de aprendizado, por ter sido curioso em querer aprender. Então, a instrução teórica ela é fundamental, mas a curiosidade e a necessidade permanente de aprender é fundamental também. Presidente, quando um profissional se forma na faculdade, né, ele quer, claro, mostrar o talento, conseguir uma vaga, como é que ele faz para chegar numa agência, para ele ser visto, para ele conseguir uma vaga no mercado, para mostrar o que ele sabe fazer? Qual é o processo hoje? Tem vaga? Está saturado esse mercado? Não acho que está saturado, é um mercado em constante desenvolvimento e crescimento, né? Como a gente falou aqui, Pernambuco é um dos principais estados, né, de força publicitária muito grande, de agências com históricos empresariais também muito positivos. Então, sempre tem espaço no mercado, mas é aquela história, o espaço no mercado ele tem para quem se desponta no mercado. Então, saiu da faculdade, tem que bater na porta das agências. Saiu na faculdade, tem que correr atrás, tem que mostrar que está nesse processo de aprender, que é curioso, que é técnico, que aprofunda, bater porta, circular. Nosso mercado funciona muito no aspecto do network, do conhecimento das pessoas. Então, isso é um caminho que faz esses novos profissionais chegarem onde eles precisam chegar. O senhor falou há pouco sobre a pandemia. A gente lembra que durante a pandemia da Covid-19, né, gente, o mercado publicitário, assim como outros mercados também, sofreu um grande impacto, né? Muita gente foi trabalhar em casa, algumas agências fecharam. Hoje, qual é a situação? O pessoal voltou a trabalhar? Houve uma reformulação na forma de trabalho? O nosso tipo de serviço, ele é um serviço totalmente possível de ser feito remotamente, né? A nossa atividade, historicamente, tem aquela coisa do contato físico, da presença, do clima legal na agência. Então, muitas agências que foram 100% para o remoto, algumas decidiram voltar por falta dessa experiência do contato físico. E outras, muitas agências, aliás, a maioria optou pelo modelo híbrido. Então, elas continuam operando remotamente, mas tem os momentos de interação física também, porque isso no nosso negócio é muito importante. Interessante que, às vezes, a sede da agência pode estar no Recife, e você pode ter um profissional trabalhando lá em São Paulo, outro em Minas Gerais, outro no sul do país, e todo mundo fazendo o mesmo trabalho para entregar para o cliente. Isso acontece bastante, né? Até fora do país. Até fora do Brasil. Tiveram muitos profissionais que, nesse momento da pandemia, depois, né, da abertura, decidiram morar fora do país, mas continuaram trabalhando no seu mesmo posto de trabalho, só que remotamente em outros lugares do mundo. Gente, isso é muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre novas tendências em comunicação, anúncios interativos que permitem a participação do espectador, orientação para quem quer montar uma agência de propaganda e como a FENAPRO pode ajudar. É rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre o mercado publicitário, as novidades em propaganda que chamam a atenção na sua TV, no seu celular, nas ruas, nas rádios. Um mercado que movimenta muito dinheiro, ideias e agências. Nós estamos com Daniel Queiroz, que é presidente da FENAPRO, a Federação Nacional das Agências de Propaganda. E a gente quer saber logo, presidente, quais são as tendências da comunicação, aí como é que funcionam, por exemplo, os anúncios interativos, né, que permitem aí a participação do espectador, do público? Então, o ambiente digital trouxe essa possibilidade, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, tá para chegar, isso é um assunto à parte, mas está para chegar a TV conectada, então daqui a pouco... 3.0. A TV 3.0, daqui a pouco o consumidor vai interagir com a TV igual como ele interage no celular, né? E isso é muito legal, porque
nessa tendência da comunicação cada vez mais digital, o grande ganho é a segmentação, é você entender exatamente com quem você está falando, com que tipo de público você está falando. Eu estava agora numa conversa de um desafio de venda e ficou evidente que o público que estava consumindo aquele produto era um público entre 40 e 50 anos. Então, hoje no ambiente digital você pode escolher para quem aquela mensagem vai chegar. Então, se o público aderente é um público de 40, 50 anos, não adianta aquela mensagem chegar para um público abaixo do 40 ou depois dos 50, né? Então, essa tendência da segmentação, essa tendência da conversa mais direta, da conversa mais precisa, de você saber com quem você está falando, ela é o grande ganho da comunicação dos últimos tempos. E a interatividade, né? Acho que ela vem gera com força. Interatividade, né? Porque tem uma coisa também que é muito legal que o ambiente digital trouxe, que antes você fazia uma propaganda, independentemente do meio, e ela era um caminho de uma via só. O digital trouxe a possibilidade do consumidor falar também com a marca, né? E aí, nessa fala, o consumidor, ele se expressa, ele parabeniza, ele elogia, xinga, ele bloqueia. Ele esculhamba, ele bloqueia. Então, essa interatividade, esse caminho de ida e volta, eu acho que só tem engrandecido a comunicação. E a produção de vídeos sob demanda, né, financiada aí pelos anúncios, é uma tendência importante? Vídeo hoje é uma das grandes formas atrativas, né? Porque as pessoas elas se engajam com o vídeo muito facilmente, né? Tá aí, por exemplo... O danado é saber um vídeo que engaja nos 3 primeiros segundos. Mas é aí que está, aí onde entra a questão dos dados, né? Hoje você faz vários testes, hoje as campanhas elas não são feitas só de um vídeo só. Então, você faz mais de um vídeo, você começa a publicar, você vai testando o que engaja mais, você vai entendendo o que foi que atraiu mais e você vai produzindo novos vídeos dentro daquele viés que convenceu a maior parcela do público. É um desafio e tanto, né? Quais são as principais cobranças, né, dos anunciantes na hora de contratar uma agência de propaganda? Primeiro, resultado, né? Um anunciante privado, principalmente, que ele tem um produto ou um serviço para vender, ele quer sentir na ponta do caixa dele o resultado da comunicação. Então, essa questão do desempenho, da performance de venda, ela passou a ter uma predominância muito grande. Mas isso não pode sobrepor ao desenvolvimento de marca, porque quando você desenvolve marca, quando você cria uma marca forte, a venda, o processo de venda, ela é mais facilitado. Se você não tem uma marca que é conhecida, o processo de venda não é facilitado. Esse fenômeno aconteceu na pandemia, que algumas marcas precisaram, por questão de investimento, retirar sua propaganda do ar, e o consumidor passou a se deparar com outras marcas que investiram e fazer escolha pelas marcas que estavam investindo. E aquelas que deixaram de investir perderam algum espaço em razão de não estar nessa constante presença de conversa com os consumidores. Por isso que é importante um olhar apurado, né, de uma agência que já trabalha com esse mercado, minha gente. Agora, quem tem vontade de investir na construção de uma agência? A pessoa se forma ou então tem um grupo de empreendedores que quer entrar nesse mercado. É fácil montar uma agência de propaganda? Qual é o desafio? Eu acho que o desafio ele não é tecnológico, ele não é financeiro. O grande desafio para montar uma agência chama-se talento, chama-se gente, pessoas. Porque vai ter que disputar com gigantes que a gente vê no mercado, né? Então a gente começa com uma agência pequena ou média para disputar num mercado que é bastante concorrido. Mas a base de uma boa agência, independentemente do tamanho dela, se ela é grande, média ou pequena, são as pessoas. É a capacidade que as pessoas têm com os talentos delas, usando as ferramentas adequadas para produzir um serviço eficiente. E como é que a FENAPRO pode ajudar quem já está no mercado e quem está chegando? A FENAPRO, como federação, né, das agências de propaganda no Brasil inteiro, apoia de diversas formas. Apoia fomentando o mercado, desenvolvendo o mercado, apoiando as agências em seus processos de transformação, mas também apoia do ponto de vista legal, jurídico, burocrático,
A FENAPRO atua diante da legislação que permanentemente está mudando, então a gente tem uma atuação no Congresso Nacional interagindo com as diversas possibilidades de criação de leis e mudanças de leis que impactam no nosso negócio, mas no dia a dia, eu acho que a forma mais evidente que as agências enxergam o papel da FENAPRO é nesse suporte à gestão, à transformação. Vocês dão uma espécie de consultoria. O mercado publicitário que precisar pode disponibilizar desse serviço por meio da FENAPRO? Através da FENAPRO, as agências têm acesso a workshops, conteúdos, papers, livros, eventos que a gente faz, que a gente promove para poder desenvolver empresarialmente aquele publicitário que decidiu montar uma agência. Como é que as pessoas se conectam com vocês? Qual é o meio mais rápido de encontrar esses serviços, de fazer essa conexão, de se associar? Rede social, acompanhar nossas redes sociais, a gente se comunica muito bem por lá, @FENAPRO Oficial, ou no seu estado, aqui em Pernambuco, Sinapro, @SinaproPE. Porque é o sindicato? No estado é o sindicato e no Brasil é a federação. O que é que a gente vai ver até o fim do ano de mais espetacular no que se diz em relação a campanhas publicitárias, presidente? Rapaz, essa é a grande expectativa o tempo todo, né? Vira e mexe, chega uma coisa legal. Nesse momento, tem pelo menos 3.500 agências no Brasil todo pensando em campanhas de fim de ano. Então, vamos ficar de olho, né, nos veículos, nas plataformas. Esse é o grande desafio, não só das agências de propaganda, mas de todos os setores, né, de todos os mercados de trabalho. Presidente, a gente agradece demais essa conversa, esse papo gostoso sobre propaganda, porque eu sou uma curiosa. Eu gosto muito desse mercado, porque mexe com muita gente. E agora que tem os influenciadores digitais, né? Exatamente. Muito obrigado. Mesmo. Obrigada, um bom dia para o senhor. E assim a gente se despede, minha gente. O domingo está só começando, a semana está por aí, a gente deseja tudo de bom. No próximo domingo a gente se encontra às 10h30 da manhã. Tchau, tchau, até lá.